Pode colocar, por favor, Marcela. Nós vamos caminhar, meus irmãos, para fazermos uma exposição de todo o livro. Eu gosto muito de pregar o que nós chamamos de lectio continuus, que é perícope por perícope da Bíblia. Então, você pega um livro e aplica aquele livro, o que ele fala, o que Deus quer falar, quais são os princípios ali que podem ser aplicados à nossa vida. Já fizemos isso, né? Com as cartas que Paulo escreveu na prisão, Êxodo também, fizemos com Êxodo. E agora estamos com Abacuque. Iria continuar os domingos pela manhã, só que domingo que vem pela manhã é Dia dos Pais. Então, você vai vir para o culto e vai ouvir uma palavra voltada com esse enredo. Então, o tema do sermão de domingo é um pai justo abençoa. Deus me deu uma palavra a esse respeito, vai ser uma bênção também. Então, você, papai, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente não falhará. Se tardar, espera-o, porque ia aprisionar o povo de Deus. E isso acontece ali em 586 a.C. Você viu no capítulo 1 que ele não se conformou com isso. Ele ficou assodado, não é? Ele não tinha noção da iniquidade do povo, ele não se conformou com o avanço de Nabucodonosor, ele não se conformou e ele foi questionar Deus. Por que Deus, sendo tão bom, deixava isso acontecer? Por que Deus, sendo tão bom, permitia que o justo sofresse ou viesse, nesse caso, a sofrer? E nós caminhamos ali no capítulo 1 sobre algumas vertentes. Ele questiona, mas não deixa de acreditar em Deus. Isso já aconteceu com você? Você já questionou a Deus? Você já brigou com Deus? Você já falou coisas que não deveria, mas não perdeu a fé? A sua humanidade, ela aflorou. Então, ele questiona, mas ele confia no Senhor. E nós vimos no capítulo 1 que ele vai perguntar e Deus vai responder. E na resposta de Deus, Deus governa todas as coisas, Deus sabe o que faz, e ele vai aprender que esperar pelo Senhor sempre é a melhor escolha. E nesse momento, meus irmãos, ele está falando sem saber, ele está agindo sem pensar, e ele está precipitando diante do caos. O que mais existe hoje são pessoas que falam sem saber. Falam sem saber qual é a vontade de Deus, falam sem saber a realidade dos fatos, do que é verdade e do que não é verdade, simplesmente falam. Nós vivemos em um tempo onde a moralidade, a dignidade das pessoas está no banco dos réus. As pessoas simplesmente falam. E pior, às vezes ligam umas para as outras, né? Porque tem gente que tem um bichinho que morde, que tem que falar, e tem que falar do outro. Não fala dos seus problemas e do seu pecado, não fala das suas lutas, mas tem que apontar o dedo para alguém. Freud explica isso, mas em outro momento a gente fala sobre Freud. Nesse caso, estava acontecendo isso. Abacuque, o profeta, ele estava falando sem saber, ele estava agindo sem pensar, e ele estava precipitando diante do caos. Ele está culpando a Deus por uma coisa que Deus não tinha culpa. E Deus começa a responder a ele. E Deus vai mostrando a ele que, na verdade, havia pecado em Judá. Na verdade, Judá havia escolhido se afastar de Deus. Na verdade, Judá estava adorando a outros ídolos. Judá estava sendo tão cruel como os caldeus, mas para ele, os caldeus eram perversos
e Judá era um povo muito bonzinho. Na verdade, meus irmãos, nós vimos domingo um texto de Charles Stanley, que ele diz que ouvir a Deus é essencial para caminhar com Ele. Quantas pessoas pararam de ouvir a Deus? Quantas pessoas não sabem mais discernir o que é voz de Deus e o que não é? Quantas pessoas, meus irmãos, perderam a sabedoria? E por perder a sabedoria, perderam a direção, porque não ouvem mais a voz do Senhor. E nós vimos o Senhor revelando a Abacuque aquilo que ele não sabia. Vimos uma necessidade de entender por que eles estavam sendo disciplinados, e conversamos domingo. Na verdade, a gente não tem que questionar a disciplina, a gente tem que perguntar, Senhor, por que eu preciso de disciplina? Vimos também domingo, meus irmãos, que nós temos que ir além dos questionamentos, porque se a gente não sabe por que as coisas estão acontecendo, fique quieto. Jesus foi levado como ovelha muda ao matadouro, não abriu a boca, mesmo tendo razões para fazer e falar o que ele quisesse. Eu acho que nós temos que aprender mais com Jesus do que com os militantes da fé desse tempo. Jesus precisa ser o exemplo de vida cristã. E nós precisamos aprender com ele e com Abacuque. E aí, meus irmãos, na segunda perícope, que vimos a partir do verso 12, Abacuque, ele vai ouvir a Deus, mas ele vai decidir dar a atenção devida àquilo que Deus falaria. Ele faz uma torre de vigia e antes de se precipitar, ele fala, não, eu vou prestar bastante atenção naquilo que Deus vai falar. E isso vai até o capítulo 2, verso 1. E é muito profundo isso, meu irmão, porque não existe mais um apontar de dedo. O apontar de dedo da primeira perícope, que foi até o verso 11, não existe mais no verso 12. Existe um questionamento, mas não tão cruel da parte de Abacuque como foi nos primeiros versos. E isso chama a nossa atenção, porque não existe mais um apontar de dedos, e não existe mais uma confusão estabelecida. Parece que o que Deus foi revelando, o profeta foi entrando no trilho. Agora os olhos dele se abrem para a revelação que o Senhor deu a ele. Então Deus fez saber o que estava acontecendo. E é exatamente o que nós temos nos versos a seguir, do verso 2 a 5, nessa perícope. O Senhor, mais uma vez, responde, e a segunda resposta que o Senhor dá é sobre dois pilares. Ele fala sobre a certeza de propósito e sobre a recompensa da fé. Se você for olhar lá para o verso 4, o justo viverá pela fé, o clímax desse enredo todo está ali. Me parece, quando você vai ouvir os questionamentos dos fariseus a Jesus, quando eles estavam querendo pegar Jesus em alguma falta, e vão perguntar sobre o divórcio, que Moisés havia dado carta de divórcio, e Jesus, conhecendo o coração, e diz que essa não era a vontade de Deus, mas foi feito por causa da dureza do coração, parece que isso se repete aqui. Parece que o Senhor, que é um Deus justo, misericordioso, Ele está chamando a atenção do profeta para aqueles que, sob justiça de Deus, exercem a fé. Então, viver, meus irmãos, nesse tempo, uma vida religiosa somente é muito pouco. Viver nesse tempo uma vida de vir ao culto, de não se envolver com nada na igreja, nunca tem tempo para a igreja. Nunca tem tempo para as coisas de Deus. Nunca tem tempo para servir em lugar nenhum. Tem tempo para tantas outras coisas.
mas não há uma prioridade em exercer alguma coisa para o Senhor. Parece que agora servir ao Senhor na igreja, nós temos que olhar a nossa agenda e ver aonde o ministério se encaixa na nossa agenda. As coisas estão virando de cabeça para baixo. As coisas estão tomando um rumo, meus irmãos, muito perigoso, por conta desses questionamentos com Deus, quando, na verdade, as escolhas são nossas. Por conta desses questionamentos do que Deus faz ou permite acontecer, quando, na verdade, nós é que vamos dar prioridade a uma coisa ou a outra. Isso é muito claro para mim, na minha vida e na vida de muitas pessoas. Então, quando a gente olha para o texto e deixa o texto falar, irmãos, nós nos deliciamos das Escrituras. Porque o texto que começa com uma acusação cruel do profeta ao Senhor, ele se encaminha para um direcionamento de que a questão não é a crueldade de um ser transcendente. A questão são as escolhas diárias que nós fazemos todo dia. A questão são os caminhos que nós trilhamos. Então, Deus vai falar sobre isso nessa perícope. Nós vimos, meus irmãos, que existia um conflito entre justiça e verdade. Se você for lá para o verso 3, verso 4, você vai ver que os justos estavam sendo oprimidos, né? Aqueles que suprimiam a verdade desfavoreciam o justo, e os judeus faziam isso com o seu próprio povo. Então, eles estão acusando os caldeus, os babilônicos, de serem cruéis. Mas quer crueldade pior do que essa? Quer crueldade pior do que um povo subjugar o próprio povo? O que os caldeus viriam fazer pela permissão do Senhor, na verdade, era só abrir os olhos para um povo que já estava se autodestruindo. Os ricos usurpavam os pobres. Pessoas estavam perdendo bens em detrimento de pessoas querendo levar vantagem sobre outros, e eram irmãos. Deus deixou de ser o centro da caminhada de vida deles. E, meus irmãos, as escolhas vão mostrar, vão florescer diante dos nossos olhos o porquê esse povo precisava ser disciplinado. Então, quando eu olho para Abacuque, capítulo 1, versículo 4, eu quero ler de novo com você. Olha o que diz: por esta causa, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça ela é torcida. Não é de estranhar, porque o apóstolo Paulo escreve, Romanos capítulo 3, versículo 10, que não existe um justo sequer. Sabe por quê, meu irmão? Eu acho que está no próximo slide, se não me engano. É isso aí, obrigado. Eu não marquei aqui, mas eu gravei. Sabe por quê? Porque não existe justiça onde o pecado se destaca. O homem, pecador, por si mesmo nunca vai ser justo. Ele precisa que alguém o justifique. Essa é a doutrina da justificação. Deus nos declara justos por meio da morte do seu Filho, que pagou o preço naquela cruz do Calvário para nos libertar. Por isso que Jesus, na cruz, antes de morrer, ele disse, tetelestai. O que quer dizer? Está pago o preço. Então, a doutrina bíblica ela é maravilhosa. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, carecem da glória de Deus. Então, não há um justo sequer, porque onde o pecado reina, não há justiça. Romanos 1:18, a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Pode alguém deter a verdade pela injustiça? Ou seja, continua sendo injusto. Então, quando eu olho para a teologia bíblica, quando eu olho para o texto bíblico, como é rico, meus irmãos, nós olharmos o texto e deixarmos o texto falar.
Existe, então, uma necessidade de justificação. É por isso que, sem Jesus, nós não somos nada. É pelo sangue de Jesus que nós temos acesso ao Pai. Pelo novo e vivo caminho. Nós cantamos isso. Doutrina da justificação. Existe uma necessidade de justificação. Segundo aos Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Jesus, ele é o agente dessa justiça que Deus declara sobre a nossa vida. Então, justificação, deixa eu dizer uma coisa para você. Desculpa falar isso, mas o dinheiro que você tem não é capaz de tornar você justo. As amizades políticas que você tem não é capaz de tornar você justo. A influência na sociedade de Rio Bonito que você tem não é capaz de tornar você justo. O único que pode declarar você e eu justos é o Senhor. É o sacrifício de Jesus. Aquele sangue vertido na cruz para nos dar vida e para nos libertar. Então, justificação é um ato de Deus. Deus declara o pecador justo por causa da obra consumada de Jesus. Então, não existe justiça onde o pecado se destaca. Não existe justiça onde o pecado reina. Quando a gente fala de justificação, nós estamos falando de misericórdia. O que nós merecíamos, irmãos? O que nós merecíamos? Não era misericórdia, era a justiça de Deus. E por Deus ser justo, Ele tinha que nos matar, porque nós somos pecadores. O que Judá merecia, meus irmãos? O que Abacuque, o profeta, merecia? Fez tanta acusação indevida contra Deus? Mas Deus, com um ato de misericórdia, mostrou para ele, como um pai que direciona o seu filho: meu filho, não é bem assim do jeito que você está pensando, tem coisas que você não sabe. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem coisas que nós não sabemos. Por que o sofrimento bate à nossa porta? A gente não sabe por que Deus permite. Mas Salomão, na sua sabedoria, Eclesiastes, diz que tudo sucede a todos. Tudo. A questão é como nós nos portamos diante disso. E, meus irmãos, quero dizer-lhes que não foi pensado da minha parte começar essa série em Abacuque. Não foi pensado. Estava orando, estava preparando um trabalho para um curso que eu faço de 6 em 6 meses, de pregação. E nesse trabalho, o Espírito Santo falou no meu coração, e eu olhei o texto e falei: nossa, que riqueza! Vou separar em 2 momentos, de manhã e de noite, porque eu normalmente nunca fiz isso. Pegar o mesmo texto, no mesmo domingo, e eu falei: Senhor, que coisa extraordinária! E nós estamos aqui continuando esse estudo. Deus quer falar o nosso coração, amém, meus irmãos? Deus quer falar o nosso coração. Eu não sei o que Ele quer mexer na nossa estrutura, mas a minha oração é: Senhor, começa por mim, pode mexer. Mexe à vontade, mexe e remexe. Faz o que o Senhor quiser, porque eu quero te alegrar, eu quero servir ao Senhor de maneira que Ele alegre. Então, quando eu olho para esse texto e para o contexto que nós demos até aqui, olha quanta riqueza. Quanta riqueza. Quantas vezes nós brigamos com Deus, irmãos? Quantas vezes nós achamos que Deus nos abandonou? Né? Você já fez isso? Ai, profeta Elias, eu estou sozinho, só tem eu, se não fosse eu, o mundo é desabar. Quem disse? Deus está agindo, você é que não sabe. Deus está governando, você é que não sabe. Deus está sustentando, você é que não sabe. Deus está curando, você é que não sabe. Deus faz apesar de nós. E que bom que é assim, irmãos. Porque Ele é o dono da igreja, amém? E aí,
o texto traz alguns apontamentos que eu quero trabalhar com vocês. Pode passar, Marcela, por favor? Primeiro deles, Deus está respondendo, e ele diz assim, ó, escreve, grava em tábua, e de forma que até quem passe correndo consiga ler. A primeira coisa que o texto mostra é que a visão deve ser tão clara a ponto de não ser esquecida. Por quê? Porque o verso 2 tem a ver com o verso 3. O que o verso 3 diz? Que a visão aguardaria ainda um tempo, não seria naquela hora. Então, tudo que leva tempo cai no esquecimento. Você já ouviu a frase que brasileiro tem memória curta? E tem mesmo. Porque nós fomos concatenados a lidar com problema em problema. Então, tem uma bomba hoje resolvendo. Daqui a pouco, solta-se outra bomba na mídia, a gente fica preocupado com aquilo, enquanto eles fazem outras coisas. Então, é de problema em problema. É cultural. Deus está dizendo, olha, eu vou falar, mas presta atenção. Escreve de um jeito que você consiga compartilhar, porque não vai ser agora, já vai ser, está logo ali, mas não é agora. Então, Deus está dizendo que, pelo fato de não acontecer rapidamente, eles não poderiam se perder novamente nos achismos. Você quer me ouvir? Então escreve. Escreve direito. Presta atenção. E fica firme. Porque vai acontecer, mas ainda não. É igual a salvação, né? Quantos aqui já estão salvos pela fé? Digam amém. Doutrina da salvação. Já, mas ainda não. Você já está no céu, mas ainda está aqui. Então ainda não. Mas pela fé você já está no céu. Amém, meus irmãos? Doutrina. Confunde a gente, mas é muito legal quando a gente estuda esse negócio. Então, a primeira verdade é essa, a visão deve ser clara e não pode ser esquecida. O que Deus falou para você que você já esqueceu? Quantas alianças você já fez com Deus e você abandonou? Deus não é assim. Deus está dizendo a Abacuque, ó, o povo se voltou contra mim, mas eu permaneço. O povo abandonou as veredas, mas eu continuo cuidando. Outra verdade, meu irmão, pode passar, Marcela, por gentileza, é que ele não podia ter dúvidas do que Deus disse. Não podia ter dúvida. Verso 3. Vai tardar, mas não vai falhar. Não vai falhar, vai acontecer. Eu achei interessante a palavra kassab, mentir, contar uma mentira, ser mentiroso, ser em vão, falhar. E aí você vai para Números 23, 19, que Deus não é homem para kassab, para mentir. Deus não é homem para mentir. Então, na vida cristã, Abacuque está ouvindo do Senhor, uma revelação do Senhor, e ele está aprendendo muito com Deus. Por quê? Porque ele escolheu, ao invés de ficar falando uma porção de besteira por aí, ele escolheu parar e ouvir a Deus para fazer um julgamento justo. Ele escolheu parar, depois de tantas coisas que ele falou indevidamente, ele falou, não, isso não está certo, eu vou ouvir a Deus, vou montar uma torre de vigília, até que ele me fale. E aí, quando Deus começa a falar, ele percebe que Deus não pode mentir, quem mente é Judá. Quem mente são os caldeus. Quem mente são aqueles que não são justos diante do Senhor. Quem mente são aqueles dominados pelo pecado. Quem mente não é aquele que está ouvindo a voz do Senhor. Outra verdade que o texto traz, pode passar, Marcela, é que viver por fé não é escolha. Verso de número 4 diz, eis o soberbo. Quem que é o soberbo aí? Os caldeus. O Senhor está falando dos caldeus, dos babilônicos. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. Então, ele já tem o veredito do que eles eram. Só que Deus não está acusando Judá. Olha que coisa linda, irmãos, que Deus amoroso e misericordioso.
Deus não está acusando Judá, mas está dizendo ao profeta: olha, eles são assim, mas o justo viverá pela fé. Momento nenhum Deus disse: mas vocês são iguais, vocês são de dura cerviz, o pecado está dominando. Não. Ele falou: olha, realmente eles são assim, mas o justo vive pela fé. Os caldeus têm a sua natureza. A palavra soberbo aí, no hebraico, é ego inflado. Então, eles têm o ego inflado, a falta de retidão, porque não há alma reta neles. Então, eles se acham. Você conhece alguém que se acha? Conhece? Que se acha. Você conversa 2 minutos e fala: misericórdia, a pessoa acha que tem um rei na barriga. Você conhece, não? A gente conhece muita gente assim, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente se parece com isso também. Quando a gente é soberbo, a gente é legalista. E o legalista acha que pode mandar em Deus. O legalista acha que pode negociar com Deus. Que Deus tire isso de nós, em nome de Jesus. Mas ele fala dos justos. Olha, os caldeus são assim, mas o justo viverá pela fé. Quem são os justos? Aqueles que foram alcançados pela misericórdia e pelo amor de Deus. Deus declarou, você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, Deus justifica você. Por isso que Romanos 14, 23 diz que tudo que não provém de fé é injustiça, pecado. Olha que interessante, faz essa comparação com os caldeus e com o povo de Deus. A injustiça é aquele que não vive pela fé, vive pela força do braço. Mas o justo vive pela fé. Então, tudo que não provém de fé é injustiça. Deus tem que encher o nosso coração de fé. Se o nosso coração não for tomado de fé e de esperança, nós vamos fazer julgamentos precipitados, assim como Abacuque o fez o tempo todo, e pior, contra Deus e o mundo. E me parece que esse é o coração da revelação, irmãos. O justo viverá pela fé. Você pode dizer: o justo viverá pela fé. Meu irmão, a vida com Deus é pela fé. Lembrei do meu sobrinho, ele era pequenininho, e ele gostava de um hino. Pela fé posso clamar. Aí ele não falava pela fé, ele falava pecafé. Pecafé. É pela fé, irmão. Se não for pela fé, nós vamos esmurecer. A vida cristã, aprenda isso, e eu preciso aprender, não é pragmática, não tem como você pegar um modelo e falar, é assim, 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 não é. Às vezes Deus vem e vira tudo de cabeça para baixo. E o problema de quem é muito minucioso com detalhes é lidar com isso, não ter o controle, porque o controle é de Deus, é pela fé. Deus olha o coração, e o coração não é pragmático. Deus olha o coração, e o coração não é pragmático. Eu aprendi, irmãos, lendo esses textos, que enquanto Abacuque olhou para as questões somente com base nos seus sentimentos, ele agiu sendo profeta, ele agiu como um insensato. Por que, Deus? Por que o justo? Por que o Senhor se cala? Olha a audácia dele. Por que eu clamo, o Senhor não fala nada? Ah, irmão, se eu sou Deus, eu ia falar assim: ô, quem você pensa que é, rapaz? Mas não foi isso que ele disse? Eu clamo, clamo, socorro, grito, violência, e o Senhor permanece quieto. Enquanto Abacuque olhou para as questões somente com base nos seus sentimentos, ele agiu como um insensato, mesmo sendo profeta. Mas se você olhar o texto, quando a fé floresce, tudo se esclarece, e ao invés dele falar, ele vai ouvir. Ele não disse lá no capítulo 2, eu vou, agora Deus vai ver comigo. Ele diz, não, vou fazer uma torre de vigília, até que eu ouça. Você é um crente que fala mais ou ouve mais?
Cuidado, porque quem fala muito peca muito. Meus irmãos, o texto está dizendo que a fé floresce e o crente vive pela fé. Eu não sei o que Deus quer com isso. Não sei mesmo, não sei o que Deus está falando ao seu coração. O que eu sei é que Deus está falando. E que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quantas vezes, irmãos, nós somos insensatos? Quantas vezes nós somos agentes de insensatez? Quantas vezes? Não são poucas. Deus tem que botar guarda na nossa boca. Botar guarda. O que Jó falou? Ele falou pra caramba também. Depois que Deus resolve a questão dele, o disciplina, o cura. O que Jó falou? Eu falei como um insensato, como um louco. Eu falei de coisas que eu não compreendia. Você já fez isso? Eu já fiz isso. Mas muitos anos para cá já, eu tenho, nas minhas orações, pedido ao Senhor que coloque guarda na minha boca. Guarda na minha língua, porque às vezes dá vontade de falar, não dá, irmãos? Às vezes dá vontade de falar assim, então fulano vai ver só. E quem está batendo palma com isso? Quem está ganhando, irmãos? Ninguém. Todo mundo perde. Mas quando a gente ouve mais, às vezes aquilo que a gente achava que deveria falar, a gente percebe que não tem que falar nada. Porque tem um Deus que trabalha. E Ele trabalha por aquele que neles esperam, que nele espera. Ele trabalha por aquele que Ele proclama justo. Ele tem misericórdia. Ele tem favor do céu. Ele tem amor. Não existe futuro para soberba. Olha o que o verso 5 está dizendo. Assim como não existe futuro para os caldeus, seria por um tempo determinado, não existe futuro para soberba. Todo ego inflado um dia murcha. E às vezes Deus permite que aconteça. Porque Ele quer disciplinar por amor. Mas mais uma vez, o futuro é assegurado aos justos. O justo viverá pela fé. Por que você está indo para uma guerra natural se o nosso negócio é fé? Por quê? Por que você está no meio de uma batalha e você está soltando rojões para lá, essa guerra fria, igual Iraque, Israel, Estados Unidos, Irã? Vou mandar uma bomba aí, vou mandar outra, hein, e vou acontecer, vou matar, vou fazer. Por que você entrou nessa também? Mateus capítulo 6. Quando orares, entra no seu quarto, feche a sua porta e fale em secreto ao Deus que vem em secreto e te recompensa segundo as suas necessidades. Pegou? Quero ler uma frase de Tomás de Aquino. Vamos ler juntos? Fé é o hábito da mente pelo qual a vida eterna é iniciada em nós, fazendo com que a mente consinta com o que não aparece. Que negócio! Sabe o que a teologia chama isso aí? Metanoia, conversão, meia volta. Fé é o hábito da mente. Acredita que vai dar certo, porque quem está no controle não são os babilônicos, nem os caldeus, é o Senhor, que fez o céu e a terra,
e é todo-poderoso. Você ainda crê nisso? Por fim, diante do caos da vida, quando você decidir ouvir a Deus, guarde bem o que Ele disser. Creia de todo o seu coração e vai. Quando, diante do caos, você decidir ouvir a Deus, creia de todo o seu coração e vai. Porque Deus é contigo, varão valoroso. Você crê nisso? Olha como que a Bíblia é rica, irmãos. Olha como que a palavra de Deus é profunda. O que começa com alguém soltando bombas e rojões contra tudo e todos, até aqui termina com alguém decidindo ouvir antes de falar, decidindo se arrepender, decidindo confiar. Confia no Senhor de todo o seu coração. Não te estribes no seu próprio entendimento. Entrou efeito aqui, Elon. Entrou efeito aqui. Não te estribes no seu próprio entendimento. E Deus endireitará as suas veredas. Quero te convidar para nós orarmos. Orarmos mesmo. Não pela nossa justiça própria, mas pela justiça de Deus. Não pela força do nosso braço, mas pela fé. Porque pela fé, milagres extraordinários acontecem. Amém? Vamos cantar e depois nós vamos orar. Você pode se colocar de pé para declarar o que essa canção diz? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Amém? Vamos dizer isso. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Diga: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria
Aleluia! Louvado seja Deus. Nós vamos caminhar, meus irmãos. Agora, os próximos serão a perícope a partir do verso 6, do capítulo 2, e vamos caminhando para ouvirmos do Senhor o que Ele tem para falar ao nosso coração. Você foi abençoado? Amém? Meus irmãos, quero convidá-los, né? Domingo nós temos o culto pela manhã, alusivo ao Dia dos Pais. Não deixe de vir, traga o seu papai, venha. Pais justos abençoam. Vai ser uma palavra interessante para ministrar o coração da família. E domingo à noite nós teremos batismos, irmãos. Teremos 8 batismos. Olha que bênção. Mais 8 batismos. Vamos esquentar essa água aí, porque não sei se vai estar quente, se vai estar frio. O irmão João Evangelista, né, depois de uma vida toda, decidiu-se, e louvamos a Deus por isso. Com ele, mais alguns irmãos, e nós teremos aquela festa que nós fazemos. Você não pode ficar de fora. Domingo a cantina vai ser da terceira idade, da vida plena. Fátima está com um sorriso. Eles estão se programando, irmãos, com aquele tempero. Vai ser uma festa. Louvado seja Deus pela vida dos queridos irmãos do ministério. Meus irmãos, nós vamos orar, encerrando esse momento de culto. Quero louvar a Deus pelo número expressivo de pessoas que estão acompanhando a gente pelas redes sociais. Deus abençoe a cada um de vocês. Que o Senhor derrame graça sobre vocês e bênçãos todos os dias. Vocês tenham também aqui no santuário e os irmãos em casa, tenham uma noite repleta do cuidado do Senhor. Que o sono do justo repouse sobre você. Que você possa dormir, porque você tem um Deus que vela, que trabalha enquanto nós dormimos. Amém? Deus te deu uma noite preciosa. Venha domingo, vai ter um domingo exponencial, mais uma vez, para a glória e honra do nome de Jesus. Nós vamos encerrar, e eu queria convidar o Juca, meu querido Juca. Vem cá, meu irmão, para orar, agradecendo ao Senhor por esse culto, por essa palavra, que Deus possa aplicá-la ao coração dos irmãos, de acordo com a vontade dEle. Juca vai estar orando, e após a oração, nós estaremos encerrando, cantando, adorando, louvando a esse Deus, e indo para casa com o nosso coração cheio de graça do Senhor. Oremos. Pai amado, muito obrigado por tudo que aconteceu esta noite aqui, Senhor. Muito obrigado pela inspiração que o Senhor colocou no coração do nosso pastor. Obrigado pelo teu povo reunido em um só nome, ó Deus. Obrigado pelas tuas bênçãos, Senhor Deus, porque nos permitiu estarmos aqui, Senhor Deus, nos trouxe até aqui. Que assim, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, seja também no nosso retorno para os nossos lares, Senhor Deus. Que o Senhor adentre a quem tiver com seus carros, na sua caminhada até o seu lar, com a tua segurança, com o teu amor, com o teu carinho, com a tua paz. Como foi colocado aqui, que nós tenhamos uma noite debaixo da tua graça, ao nos deitarmos, Senhor Deus. Que o nosso lar, a tua presença seja constante na casa de cada um, Senhor Deus. E que o Senhor continue a cuidar de cada um de nós. É o que te peço, Senhor Deus. Agradecido por tudo, Senhor Deus. Em nome de Jesus é que nós te oramos, ó Pai. Amém. O amor de Deus, a graça e o senhorio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão no Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês, meus amados irmãos, hoje e para sempre. A igreja diz: reaja. Dá um abraço em alguém. Vamos na paz do Senhor. Deus te abençoe.